Saúde, do Ministério da Saúde, trouxe reformas para o postinho, mas eu acho que antes de você buscar reforma de um material que seria estrutura, primeiro você tem que cuidar da saúde, que é o principal, o remédio para aquelas pessoas que estão doentes. Eu acho que se tivesse 1 milhão aqui para comprar remédio, eu acho que era salutar. Eu acho que aí sim você está salvando vidas. Não querer vender um lugar bonito, almofadado, pintadinho, que muitas vezes não tem um remédio para atender a população. Ficou 3 anos e 3 meses essa administração sem dar uma prótese dentária para a população. 3 anos e 3 meses. Agora, no período de 7, 8 meses antes da eleição, começa a dar. Então, por que não cuidar desde o início? Pegar aquela criança que talvez sarasse com xarope, com remédio naquela gripe, virar uma pneumonia. Então, a gente tem que ver isso, é a base. Uma criança carente hoje não tem um remédio, então é um absurdo. O senhor tem uma parte, vereador Kiko. Obrigado, vereador Lilico. Eu vejo como oportuníssimo esse requerimento de Vossa Excelência, porque essa realidade que Vossa Excelência está descrevendo das unidades básicas de saúde, e que também acontece no postão, infelizmente chegar à saúde mental também. E esse é um dos motivos pelos quais eu elogiava essa administração, que não faltava remédio. Graças a Deus, não faltava. Infelizmente, já há 8 meses, as coisas começaram a serem reduzidas cada vez mais. Eu conversei várias vezes com o secretário da Saúde. O secretário da Saúde me disse que alguma coisa fazia a coisa emperrar mais para cima um pouco na liberação de verbas. O fato é que a medicação começou a rarear. E começou a rarear uma medicação que é inacessível à população em termos de compra. Eles não dão conta de comprar os remédios, que felizmente houve uma época, feliz época, em que havia essa medicação no ambulatório de saúde mental. Hoje não há, e essas pessoas não têm condições de comprar essas medicações. O duro é que muitas vezes nós não temos nem como substituir essas medicações por outras, que já, ou porque já foram usadas pelos pacientes, ou porque não são eficientes para aquele determinado tipo de síndrome. Então, eu faço coro ao pronunciamento de Vossa Excelência para dizer que também na saúde mental, que eu já elogiei aqui, na capacidade de fornecimento de medicações, hoje nós estamos em falta, e hoje, coincidentemente, eu recebi uma listagem das funcionárias da farmacêutica responsável, me notificando que vários medicamentos acabaram nessas 2 últimas semanas. E vários pacientes já vêm tomando essas medicações há muito tempo. Mesmo em doses pequenas, isso fica difícil para que eles possam fazer uso em termos de compra. E eu não sei por quê. Não sei por quê. A gente sabe, não está sendo feita uma licitação, essa licitação está em andamento, mas são 8 meses já. Não é questão de uma semana, 15 dias, não, 8 meses. E muitos desses pacientes, infelizmente, estão sendo obrigados a comprar medicamento. Coisa que eu lamento, e que lamento por extensão, uma coisa que não é específica da prefeitura, mas que faz parte do interesse e da parte administrativa do seu prefeito, é de uma denúncia que a gente já fez aqui várias vezes, que a medicação de alto custo fornecida pela DIR, pela Regional de Saúde, continua sendo extremamente morosa. 30, 40, 50, até 60 dias para ser entregue uma medicação para o paciente. Uma administração tem que se preocupar com isso. Vossa Excelência é felicíssimo no que está falando. Eu estou reforçando o seu pronunciamento, dizendo que também na área onde eu atuo, está faltando medicamento. E não acredito que vá chegar justo agora, né, que começa um processo aí de que cada vez mais as compras têm que ser mais selecionadas e as coisas podem ser até mais delicadas e a gente não sabe no que vai ser efetivamente gasta a coisa em termos de benefício público. Mas, de qualquer forma, está feito aí o meu endosso ao seu requerimento e o meu protesto em relação ao que também está faltando na minha área. Obrigado. Sim, vereador, e a gente entende, viu, presidente, que eu acho que uma administração não é a gente chegar com a receita lá e o secretário vai lá e manda comprar. Eu acho que tem que ter, que nem o Kiko falou, um tempo para a administração fazer uma licitação. E ao saber dessas pessoas, faz 6 meses que não tem esses medicamentos básicos. Então, é um período muito grande para não ter licitação e estar atendendo a população. É nesse período que a gente quer saber o porquê. Porque aqui o
o nobre secretário Robson esteve aqui nessa casa, que quando eu fiz a pergunta para ele que se faltava, a administração estava faltando com o pagamento, atrasado com os fornecedores, ele falou sim, que faltava por problemas técnicos, porque tem que elaborar hoje, fazer empenhamento eletrônico, isso e isso. Só que a realidade não é essa. Eu acho que é muito mais honesto e muito mais digno dizer nós não temos dinheiro. Eu acho que é isso que hoje a gente precisa. Eu acho que, principalmente, muitas coisas que poderia esperar e ser solicitado no departamento, que talvez hoje a prefeitura não tem o recurso na hora, e cuidar principalmente da saúde que a gente espera. E fica a minha reivindicação, que eu acho que todos os vereadores aqui são vereadores de uma consciência tranquila. O próprio vereador Paulo Correia acaba de vir aqui e sabe que o seu partido acaba de vir e está solicitando para essa administração um valor altíssimo a nível de saúde. E a gente espera que, através dessas emendas que esses deputados têm, possam estar vindo ajudar a administração também com remédio que eu acho que a população de Barretos merece. Sim, vereador. Obrigado pela parte, vereador. Eu primeiro quero parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, porque eu acho que a função do vereador é justamente essa: está fiscalizando, está cobrando, e principalmente onde a população mais precisa. Porque muitas vezes a mãe de família que leva alguém no postinho e não tem um medicamento, também não tem um dinheiro para comprar, por mais barato que seja. Então, a cesta básica de medicamento e os medicamentos de uso diário devem ser feitos. E Vossa Excelência tocou num assunto interessante, sobre se falta dinheiro, se falta alguma coisa para comprar, porque como o vereador pode fiscalizar é através dos relatórios. E eu estou até aqui com o Diário Oficial do dia 30 de maio, que soltou os relatórios fiscais. E é interessante, vereador, que se olhar aqui na página 22, disponibilidades financeiras da prefeitura, é engraçado porque está tudo zero. Caixa, zero. Banco movimento, zero. Banco com conta vinculada, zero. Aplicação financeira, zero. Compromisso até 31/12, zero. Resta pagar processado, zero. Não processado, zero. Então, realmente, fica difícil a gente saber realmente o que acontece, porque no Diário Oficial está tudo zerado. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Quer concluir, vereador? Não, é só, presidente. Já tinha concluído, até o nobre vereador me apartear, é só. Ok. Continua em discussão o requerimento número 623/2008, de autoria do vereador Dorival de Almeida Júnior Lilico. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Lilico. Sim, vereador João Minaré. O vereador João Minaré requer utilizar a tribuna como líder do seu partido. Concedido. Se Vossa Excelência me permitir. Sim, senhor. Concedido, vereador. Posteriormente, o vereador Kiko Miziari. Já foram todos os requerimentos? Não? Cadê o resto? Senhor presidente, meu caro amigo Existo, senhores vereadores, imprensa aqui presente, que eu quero cumprimentar na pessoa do Marcos Diamantino. Quero cumprimentar todos aqui presentes na galeria. Cumprimentar também aquelas pessoas que estão nos assistindo de suas casas, através da TV Barretos. Eu queria dizer aos meus colegas vereadores que eu realmente não queria usar a palavra no de hoje. Mas chega a um momento que a gente às vezes muda de ideia.
Eu queria dizer para o povo de Barretos, que eu sei que a audiência da Câmara Municipal ela é grande, que aqui nessa casa eu fiz alguns requerimentos solicitando a alguns deputados informação daquilo que realmente o deputado fez para a nossa cidade. Eu solicitei uma informação para o deputado Web Rezec e solicitei também uma informação para o deputado federal, o senhor Michel Temer, que é uma pessoa que a gente sabe que tem um poder muito grande, né? Principalmente quando se trata de emendas para a cidade. Eu queria dizer o seguinte, quando eu fiz esse pedido de informação para o Michel Temer, eu fiz porque, na penúltima vez que ele foi candidato a deputado, ele levou de Barretos 17 mil votos, quase 18, da cidade de Barretos. E essa última vez agora, essa última eleição, ele também levou um número, né, substancial de votos. Então, eu entendo que o deputado que levou o voto da cidade, ele tem a obrigação, ele tem o dever de ajudar a cidade, que ajudou também a se eleger. Eu não recebi resposta do Michel Temer. Porque o Michel Temer é um deputado que eu não tenho informação que ele tenha dado alguma coisa para Barretos, principalmente quando se trata de emenda. E ele é uma pessoa que a gente sabe que pode fazer. É uma pessoa que eu respeito, é uma pessoa que o Estado de São Paulo respeita ele. Que, além de deputado, ele já foi secretário da Segurança Pública, né? É um homem preparado, é um homem que, se ele quiser, ele tem condições de mandar recursos para a nossa cidade. E eu estou esperando essa resposta e acredito no Michel Temer. Eu acredito. Da mesma forma que o povo de Barretos questiona a gente, escuta, o que o deputado Web Rezec trouxe para a nossa cidade? Eu fiquei muito feliz quando disseram que o deputado ia comprar um aparelho, né, uma ressonância magnética, mas depois os médicos já tinham compro e me disseram que ele ia comprar outros tipos de aparelho, ia destinar o dinheiro para que fosse compro outros tipos de aparelho. Eu não sei se realmente isso aconteceu. Eu até amanhã eu pretendo ligar para o provedor da Santa Casa, o Décio Maluco Júnior, o filho, para que... Filho, né? Não. Júnior. Décio Maluco. Para que ele me dê uma informação a respeito se esse dinheiro veio, se esses aparelhos foram compros, né? Porque o povo quer saber. Nós somos o agente, nós somos pessoas que conversamos com o povo. Todos os vereadores aqui. O Kiko no consultório dele conversando com o povo, é na rua, enfim. A gente, o Otávio lá no escritório dele, conversando com aquele pessoal, que um dia eu tive lá o prazer de ir lá, Otávio, eu contei mais de 30 pessoas lá no seu escritório para falar com você. Então, são coisas que a gente precisa ficar sabendo, e a cidade precisa desses recursos. Porque... Concluindo, vereador. Eu queria dizer o seguinte, Barretos nunca recebeu de Brasília tanto recurso a fundo perdido como emenda de deputado. Mas eu gostaria de ver o Michel Temer na lista dos que ajudaram. E o Maluf também. Porque o Maluf levou voto de Barretos, e eu encontrei com ele na prefeitura o dia que ele foi lá visitar o Zecão Faleiros, eu pedi para ele, falei, porque eu tenho um certo relacionamento com o Maluf, tenho amizade com ele, eu pedi para ele, falei, doutor Paulo Salim Maluf, eu sei que o senhor vai ser eleito, e o senhor sendo eleito, eu quero que o senhor ajude a Santa Casa de Barretos. Eu pedi para ele. Então, senhor presidente, eu quero dizer aqui dessa tribuna que eu pretendo ir até Brasília para mim fazer os meus contatos e as minhas cobranças, porque eu votei também. Eu votei. Então, eu tenho o direito de ir lá cobrar, assim, em nome do povo de Barretos.
Porque o dinheiro, o grosso do dinheiro, está lá em Brasília, está em São Paulo. Então, a gente tem que cobrar. E eu, da agora para frente, quero cobrar, porque as emendas podem ser apresentadas até outubro. Então, tem muito tempo. Eu queria, senhor presidente, aproveitando... Concluindo, vereador João. Concluindo também. Barretos, hoje eu tive com pessoas de Uberaba que vieram na minha casa e eles disseram o seguinte: Barretos mudou. Barretos hoje está com outra cara. Barretos está realmente uma cidade moderna. Por quê? Porque nós temos um prefeito dinâmico e um prefeito honesto que distribui o dinheiro de Barretos de uma forma tal que... Vereador João Minaré. Quero concluir. Sinto muito, mas Eu quero o seu concluir. tempo já expirou. Algum... De uma forma tal, senhor presidente, que realmente o povo está estranhando. E outras obras que virão e estão começando, ordem de serviço, etc. Eu quero dar outra, da próxima vez, fazer em termos de requerimento, que eu estou falando como líder do meu partido, e como líder do meu partido eu tenho pouco tempo. Mas eu quero fazer, eu quero imitar o Oripim, porque o Oripim faz tanto requerimento que ele abrange a cidade toda, certo? E eu vou fazer isso certo, também. vereador João. Muito obrigado. Por favor. Como líder do PDT? Vereador Anastácio, espero que o senhor aguarde um minutinho, que o vereador Kiko havia solicitado primeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, eu quero primeiro comentar com o senhor vereador João Minaré que foram mais de 40 mil votos que Barretos deu para pessoas que vieram buscá-los aqui. Não foi só para o senhor Michel Temer, não, foram para o equivalente a 40 mil votos que Barretos tem o direito de reclamar. A maioria dessas pessoas que recebeu parte desses 40 mil votos foi eleita. E cabe a nós, que demos apoio a B, C, cobrarmos desses, não é só do senhor Michel Temer, não, que também acho que tem que ser, e tem que ser muito cobrado, claro. Foram mais de 40 mil votos. E que eu gostaria realmente que retornassem a Barretos em termos numéricos correspondentes àquilo que Barretos acolheu tão bem as pessoas de fora. Mas o que eu venho aqui falar na tribuna, senhor presidente, é que, em primeiro lugar, na última sessão, no calor de uma certa discussão, aliás, tolamente provocada, mas na qual eu acabei entrando, eu comentei sobre os assessores da casa e disse que os assessores eram assessores da casa. E não disse mais nada, e eu acho que eu cometi uma grande injustiça com relação aos assessores da casa. Então, hoje eu quero nominar a Valdirene, o Carlos Giovanni, o Fernando, a Larissa e todos os outros, porque, ao que me consta, a efetividade, a operatividade deles tem sido exemplar. É esse o aspecto geral, até voltando um pouquinho antes do que eu havia dito um pouquinho antes com relação à votação, eu também fui candidato a deputado, e se tivesse eleita, a Valdirene iria comigo para Brasília. Ela seria minha assessora em Brasília, tamanha competência que eu vejo nela aqui. E eu espero que ela, um dia, num concurso que houver, ela, como os outros assessores, prestem e sejam aprovados pela competência que tem. E se não houver esse concurso, eu espero que o próximo presidente mantenha aqui os assessores que têm desempenhado com muita firmeza, com muita dedicação, com muita competência, o trabalho que lhes é devido. Agora, o que eu venho mais ultimamente para falar aqui na tribuna, senhor presidente, é que hoje eu recebi de uma paciente minha, de volta, está aqui, um encaminhamento que eu fiz à promoção social no dia 8 de fevereiro desse ano. Omitindo apenas o nome da pessoa, eu disse no presente encaminhamento que essa pessoa fazia tratamento no ambulatório de saúde mental, citei os 2 diagnósticos da doença que a pessoa tinha e concluí que ela era incapaz de prover o seu sustento por incapacidade para o trabalho. E pedi à promoção
o benefício do transporte gratuito. Hoje, no retorno dela, ela me entregou, dizendo que a assistente social que a atendeu lá na promoção social, disse a ela que ela tinha que ter aqui, nesse requerimento meu, o diagnóstico constante do quadro dela. E essa assistente social, evidentemente, não é obrigada a saber de ética, muito menos ética médica, mas ela não pode fazer esse tipo de requerimento. E nem eu posso colocar o diagnóstico por extenso, a não ser em código. Esse é o princípio que norteia a ética médica e eu estou proibido de nomenclaturar, escrever por extenso que a pessoa tem doença tal. Eu não posso fazer isso. Mas o que a pessoa que a atendeu lá, na verdade, fez foi desatender essa pessoa. Foi não dar a essa pessoa, que é uma pessoa de idade, doente. Um dos diagnósticos é um diagnóstico de doença orgânica, de lesão no cérebro, e que não tem cura. E que bastava um pouquinho de boa vontade dessa assistente social, e eu sei lá quem é, mas eu acho que não devia estar lá. Bastava um pouquinho de boa vontade dela para ligar, porque está aqui, ó, escrito ambulatório de saúde mental. É só ligar para o ambulatório de saúde mental, ela deve saber o telefone, se lhe interessar trabalhar aqui em Barretos, e que ligasse e perguntasse a mim, escuta, o problema dessa senhora é grave? Está constando que é, está escrito aqui que é. Mas não faça a pessoa de boba, não humilhe a pessoa, não faz a pessoa esperar mais 2 meses, 3 meses, quase 4 meses, até chegar em mim, me mostrar isso daqui, e essa é uma coitada que é evangélica, frequenta a igreja, é longe da casa dela, ela precisa fazer as consultas médicas dela, eu só pedi o transporte gratuito para ela. Eu acho isso inadmissível numa administração, eu vou concluir mais rápido que o vereador João Minaré, senhor presidente, numa administração que acabou de ser elogiada aqui. E eu não quero tirar o elogio da administração, mas eu quero cobrar a competência da administração. Eu acho que, igual a esse caso que chegou em mim, muitos outros profissionais passam, senhor presidente, senhores vereadores. E essa pobre coitada aqui ficou, evidentemente, sem um benefício que bastava o mínimo de boa vontade, o mínimo de competência, o mínimo de vergonha na cara, de poder estar ali recebendo dinheiro público, que essa pessoa, como todos os outros cidadãos barretenses, recolhem para mantê-la naquele emprego. E ela simplesmente mandou de volta, falou assim, não, você vai lá e pede para o doutor Kiko fazer não sei o quê, que a doença não está aqui. Tá, e eu pus aqui em código, F32.2 e G40.2, é o que eu posso pôr. E não é ninguém que vai me mandar fazer diferente disso, porque eu não posso, nem para juiz. Nem para juiz, para fazer qualquer depoimento, qualquer declaração, tem que fazer uma consulta ao Conselho Regional de Medicina para que ele me autorize a falar sobre isso. E a gente vê isso acontecendo na cidade de Barretos, na Secretaria de Promoção Social, que não sei quantas, deve ter pelo menos uma meia dúzia de assistentes sociais lá, para acontecer isso. Lamento terrivelmente, e eu gostaria que essa pessoa um dia tivesse, essa pessoa não é meu paciente, não, essa assistente social que atendeu essa pessoa aqui, passasse um único dia pela vergonha, pela humilhação, pelo descaso de ser atendida como ela foi. Obrigado. Vereador Luiz Carlos Anastácio. Senhor presidente, eu venho como líder. Eu estava acompanhando atentamente o discurso do vereador Kiko, do vereador João Alberto Minaré. E eu venho aqui, nesta noite, aproveitar a oportunidade para deixar bem claro uma coisa. Que tem muitos deputados que trabalham, sim, por Barretos. Cito o nome de um aqui, Costa Neto, por exemplo, que sempre investiu no APAI. Homem que nunca esqueceu de Barretos. Costa Neto. Valdemar Costa Neto. É. Amigo do Paulo Correia, meu amigo. Topei com ele esses dias, ele mandou um abraço para o Paulo, mas deixa eu dar sequência. E eu estava dizendo que eu venho também aqui para dizer o seguinte,
que se tem um deputado que não é do meu partido, mas que mais trabalhou por Barretos, chama-se Michel Temer. Michel Temer, como PDT que eu sou, e não tenho autorização para elogiá-lo ele aqui, o que ele já fez para Barretos, ele não precisa fazer mais nada. Ele já investiu nessa cidade praticamente todas as suas emendas, André Rezec. Os trilhos da FEPASA, quando foi retirado, a emenda do deputado Michel Temer foi mais de 15 milhões de investimento que ele solicitou para Barretos. Quero parabenizá-lo também, nesta noite, o deputado Weber Rezec. O deputado tinha uma emenda de mais de 2 milhões, ele foi na Casa Civil, batalhou, e esse recurso já foi liberado para a Santa Casa. Em 2 anos, o Web fez que muitos não fizeram, conseguir recurso imediato para a Santa Casa. 2 milhões, fora recursos que estão sendo aplicados nas entidades, distribuídos pelo deputado Weber Rezec. Nós conseguimos 2 emendas, uma emenda que foi de extrema importância, que vai vir agora para a Santa Casa, do Paulo Pereira da Silva, de 600 mil, que vem para a Prefeitura, para a Prefeitura utilizar aonde ela quiser, que pode ser para ajuda para a Santa Casa, mas parece que não pode mais, vai ficar para a saúde de Barretos, e para as 2 entidades, que são a AMA e o André Luiz. Mas quando eu vejo o Weber Rezec, em 2 anos, investir 2 milhões na Santa Casa, como PDT, eu tenho orgulho hoje de ter um deputado estadual em Barretos. E tenho também, e sei que muitas vezes, vereadores que hoje criticam, aplaudiam o Michel Temer, porque elogiavam, pediam voto para ele, porque sabia que ele trabalhava por Barretos. Um passado que às vezes se esquece no presente, por questões políticas, mas a gente não pode esquecer. Então, como líder do PDT, eu quero aqui dizer a minha solidariedade ao Weber Rezec e ao Michel Temer. Muito obrigado. Em discussão, requerimento número 627/2008, de autoria do vereador Dr. Otávio Alves Garcia, que requer oficiar com vistas ao vereador Euripinho, que não se manifestou por escrito, mas irá fazê-lo verbalmente. Senhor presidente, pela tramitação. Pela tramitação. Está em discussão o requerimento, vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores munícipes que ainda permanecem nas dependências da casa, meu caro telespectador da TV Barretos. Senhor presidente, eu quero ser bem objetivo com relação a esse requerimento, que acho de suma importância, que é a criação da Guarda Municipal. Eu vejo que, às vezes, muitos dos logradores públicos ficam sujeitos de mercê das próprias sortes, haja vista que a falta de cuidado de pessoas que exercem a função de bem cuidar das coisas públicas. Eu não fiz em forma de projeto de lei porque a criação da Guarda Municipal, ela cria despesas e, assim sendo, é competência única e exclusivamente do seu prefeito municipal, porque é um encargo de gestão que compete ao próprio.
Eu estou solicitando ao senhor prefeito que, de bom ouvido, que ele o faça na criação dessa guarda por vários motivos. Primeiro, um dos motivos que eu acho de suma importância, meu caro Mandioquinha, é que os bens públicos passam a ter uma vigilância de um contato melhor para evitar que vândalos estragam, porque a gente vive cobrando, por exemplo, o zelo e reparos em banheiros públicos que, quando feitos, um mês após, ou 15 dias que seja, a gente observa vasos quebrados, pias danificadas, porque os vândalos ou os boys, seja lá como chamam, eles têm um prazer enorme de meter o pé e quebrar e danificarem. Então, a vigilância desses logradores seria de suma importância. Ademais, a geração de emprego, porque passaria a ser criado empregos com uma remuneração à altura da responsabilidade e da capacidade que cada um teria que ter para exercer as suas funções como guarda municipal. A geração de emprego é de suma importância e o preparo dessas pessoas. Existem cursos próprios, se guarda for armada, se não for armada, mas que dê ao munícipe e que dê aos logradores a geração de emprego e a capacidade para que alguém, no exercício do seu mistério de vigilante municipal, exerça com denodo, com tranquilidade, para dar um pouco de paz e uma satisfação à população barretense, mesmo porque, não só no aspecto da vigilância, mas também no aspecto social, da necessidade de alguém, essa guarda teria que ter turnos, questão de explicações, não só no trabalho diurno, mas também o trabalho noturno. E, às vezes, o trabalho noturno de uma guarda municipal é de suma importância no aspecto social, no aspecto de saúde, no aspecto, inclusive, do atendimento e da valorização do ser humano. Então, eu estou questionando e pedindo ao senhor prefeito que proceda a criação dessa guarda municipal, cargos esses que serão preenchidos por concurso público e não o bel prazer do QI, como a gente ouve daquele que indica, que desnecessário se faz isso, porque a pessoa, para exercer essa função, a dignidade inerente a essa pessoa, meu caro, ela começa, inclusive, do ingresso no concurso público, de forma salutar, para que, de forma salutar também, ela tenha condições de exercer a sua função. Podemos ver, inclusive, policiais militares que já aposentados possam serem aproveitados no comando. Em síntese, Força Viva em Barretos, meu caro Mandioquinha, que tem parentes, inclusive, que é militares, a força viva daqueles que têm condições de ajudarem e auxiliarem na criação, manutenção e a subsistência desta guarda municipal é o que mais existe em Barretos. O elemento humano a ser aproveitado através de concurso público é o que mais existe também, porque a disponibilidade, o bem-querer do logrador público é de suma importância para a gente conservar. A limpeza, o asseio e a preservação realmente daquilo que é nosso. Então, essa é uma pretensão com base e fundamento num requerimento, porque não compete ao vereador legislar a respeito de criação de cargos que acarretam ônus ao município, mas que a competência é exclusiva do Executivo, na pessoa do seu prefeito, que ele, a contento, o tempo e modo, poderá e saberá, se conveniente ao município, a criação da guarda, e assim o fazendo, é uma pretensão deste vereador, que atende às reivindicações de muitos populares, e é uma reivindicação que eu acho justa, porque vai dar ao município, aos logradores, às praças públicas, enfim, tudo aquilo que, se necessário, se faz uma vigilância maior, uma conservação de suma importância. Vossa Excelência tem uma parte. Doutor Otávio, muito obrigado pela parte. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que Vossa Excelência teve uma ideia brilhante. Vossa Excelência mostra realmente para o povo de Barretos que é um homem inteligente. Porque esse requerimento que Vossa Excelência está solicitando para o prefeito para criar a Guarda Municipal vai ser uma coisa assim fantástica, porque só de criar emprego, quer dizer, diurno e noturno,
já é uma grande coisa. Vossa Excelência pretende que crie uma guarda de quantos homens, mais ou menos? Todos aqueles que forem necessários para uma vigilância contente do município. Se 80, 90, 100 pessoas, 120, inclusive masculina e feminina, em síntese, tudo aquilo que, na devida adequação de cada logradouro, se faz necessário o aproveitamento do ser humano. Eu tenho certeza que o povo de Barretos vai aplaudir esse requerimento de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a parte. Pois não, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero colocar aqui também a minha satisfação e felicitar o nobre vereador Otávio Garcia pela felicidade, pela oportunidade de tão importante projeto. Entendo que o nosso município precisa melhorar no tocante à qualidade de vida e à segurança dos nossos munícipes. Hoje é fato que a Polícia Militar não tem condições de dar uma cobertura 24 horas por dia, com eficiência em todos os locais onde há necessidade da segurança pública, quer seja em escolas, quer seja nas instituições, e de modo geral na nossa comunidade. Portanto, eu me solidarizo e congratulo com Vossa Excelência por tão feliz projeto e faço votos que a municipalidade possa atendê-lo com a maior brevidade possível, porque isso vem de encontro à população de Barretos de uma forma muito eficaz, agradável e necessária. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte, vereador Kiko. Obrigado, vereador. Vossa Excelência era vereador e eu não era. Na época, e Vossa Excelência apresentou um projeto propondo a criação da Guarda Municipal. Aí, na eleição seguinte, Vossa Excelência foi candidato a vice-prefeito e eu fui eleito vereador. E naquele primeiro mandato meu, eu analisei o seu projeto, coloquei algumas emendas em relação a ele e fui discutir o projeto com o então prefeito Nelson Gemes. Eu não sei, não estou lembrado se eu cheguei a conversar com Vossa Excelência a respeito disso. Conversei, né? Então, eu fui e levei ao prefeito e perguntei dele a possibilidade de implantação desse projeto. E ele me desanimou, me desestimulou. Então, o projeto que Vossa Excelência havia apresentado e que eu havia colocado algumas emendas a respeito, acabou não indo adiante e ficou por isso mesmo. Eu acredito que Vossa Excelência esteja propondo isso já com alguma forma de retaguarda da atual administração. Eu espero que sim. E espero que ela realmente implante isso, porque seria de extremo benefício para a cidade, porque, inclusive, a gente faria com que o projeto fosse o melhor possível dentro do aprimoramento dele, da exigência, da qualificação da mão de obra que se colocaria nessas circunstâncias. E que não seria importante que a pessoa passasse em concurso, não. Seria mais importante até que ela tivesse a disponibilidade humana. Coisa que eu agora há pouco falei em relação a outra coisa, que é uma pessoa que passou em concurso e que não merece estar na função que está. Então, em relação a esse projeto, o que eu espero é que nós possamos dar, se o prefeito apresentar a casa, nós possamos dar a melhor tintura possível ao projeto para que nós tenhamos efetivamente uma guarda que seja guarda, no sentido não só de proteção à população, mas no sentido de orientação, de encaminhamento, de transmissão de senso de responsabilidade, que eu acredito que seja o bojo do seu projeto, que desde já antecipo, vou votar a favor do seu requerimento, como vou votar o projeto que vier à casa, vou votar a favor de um projeto que vier à casa nos mesmos moldes. Muito obrigado, senhor vereador. Então, essas ponderações e as considerações, senhor presidente, que eu acho que o objetivo é dar o resguardo, a proteção, a tranquilidade e o social de uma guarda, não no sentido de guarda repressiva, com retaliações, não, mas no sentido de dar ao ser humano, ao barretense, a tranquilidade realmente que merece e os logradores públicos que não sejam danificados, porque é dinheiro jogado fora cada vez que ocorre uma danificação. Eu quero agradecer e vamos nos empenhos de que realmente o senhor prefeito delibere e tome as providências nesse sentido.
Continua em discussão o requerimento de autoria do vereador Otávio Alves Garcia. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Estão em discussão os requerimentos número 632/2008 e 642/2008, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, e que estavam com pedido de vistas ao vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, o Mandioquinha, que irá se pronunciar. Senhor presidente, é pela tramitação normal. Está em discussão com o autor, vereador Paulo Henrique Correia. Tchau. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que ainda ocupam a nossa tribuna, pessoas que nos assistem em suas residências, são 2 requerimentos, mas antes dos requerimentos eu quero fazer uma ressalva. As pessoas que nos antecederam, usando a tribuna, falando dos recursos, trazendo para Barretos, isso aí a gente toma por base, que foi uma iniciativa que nós tomamos, inclusive foi a primeira, foi com o deputado Valdemar Costa Neto, a entidade nenhuma tinha recebido a emenda federal, a PAI recebeu R$100 mil, e agora a gente está vendo que outros agentes políticos, outros vereadores também estão tomando essa iniciativa, e quem ganha com isso? A própria população. Embora a gente tenha feito tudo isso, e a gente quer buscar cada vez mais. Senhor presidente, o requerimento 632/2008, a Escola de Ensino Médio no bairro Zequinha Amêndola. Pelo adiantado da hora, eu acredito que tem muita gente nos assistindo no Barretos 2. A gente procurou, para fazer o requerimento, levantar algumas informações, estatística do Barretos 2, do Zequinha Amêndola. A gente já fez requerimentos importantes que nós conquistamos, aquela iluminação da Avenida Agostinho Pereira, da Rua Mário Petroni, aquela sinalização de entrada do Zequinha Amêndola. Então, agora a gente está, através dessas informações, requerendo a escola de ensino médio. Por quê? Nós estamos justificando. O bairro conta com 2.407 famílias. Segundo o IBGE, lá no Zequinha Amêndola, na faixa de 13 a 18 anos, tem no bairro 1.241 jovens. Lá tem somente a escola de ensino fundamental, que é a escola Giuseppe Carmine, que vai até a 8ª série. Pode passar. Ali contém 6 salas de aula de 8ª série, com 35 alunos, dando um total de 210. Ali é de ensino fundamental, 210 alunos. Porque tem uma escola só, porque se tivesse mais escola, com certeza teria mais aluno para ser atendido no bairro. Ali atende-se 210, mas outros jovens buscam outras escolas para que possa estar estudando. E terminando o ensino fundamental, o bairro não tem uma unidade de ensino que abriga o ensino médio. Então, esses jovens do Barretos 2, como eu falei para vocês, naquela faixa lá tem uma quantidade de 1.200 jovens, eles têm que percorrer até 4 quilômetros. Eles vão ao Fábio Junqueira Franco, que fica lá no Cristiano de Carvalho, ao Aimoré do Brasil, ao Coronel Almeida Pinto. Então, o que nós queremos com isso aí? Diminuir, porque tem lá muitos jovens que estudam o dia todo, e nessa condição, na hora que chegam em casa e querem uma acomodação, tem que percorrer uma distância para estar buscando seus estudos, é onde que ele coloca uma vontade de querer mudar, porque eu sempre digo dessa tribuna, a educação, ela é a transformação de uma sociedade. E esse jovem busca, com esse sacrifício, estudando longe, por isso que nós estamos aqui requerendo ao governo do Estado, ao deputado, aos líderes da Assembleia Legislativa,
à deputada federal Luciana Costa e ao governador do Estado, para que tome essas devidas providências e, com essas informações fundamentadas, ali tem uma necessidade urgentemente de ter uma unidade de ensino médio. O requerimento 642/2008 é o recapeamento asfalto das vias públicas do bairro Jockey. Por que eu já fiz alguns requerimentos, pedindo, fazendo essa solicitação e mostrando que o bairro Jockey é um bairro que chama atenção, porque ali tem vários moradores, é um bairro grande, nessa parte alta da cidade, é um bairro que não conta com uma unidade escolar, não conta com uma CEMEI, que é uma creche, não conta com um posto de saúde, ou seja, é um bairro que paga seus tributos, é um bairro que é próximo ao centro da cidade, é onde agora que eu quero mostrar algumas fotos, e a gente está pedindo recapeamento das ruas do bairro Jockey. Nós já fizemos solicitação ali no Jockey também, com relação àquela calçada em frente ao Jockey, solicitamos ao prefeito para que possa estar fazendo aquele serviço. Recebi também de alguns moradores que aquela rotatória feita no Las Vegas precisa ter um ordenamento melhor do tráfego ali, porque na iminência de acontecer algum acidente, a gente pode estar prevenindo. Então, esse pedido eu faço ao prefeito municipal, para que faça esse recapeamento no Jockey, devido a essas várias ponderações que eu coloquei a todos os senhores. Então, ficam esses dois requerimentos, são dois bairros de grande alcance social no município de Barretos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão dos requerimentos. Não havendo orador, está em votação requerimento 642/2008, vereador Paulo Henrique Corrêa. Está em votação requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que manifestem, aprovado por unanimidade o requerimento 642, do vereador Paulo Henrique Corrêa. Requerimento 632/2008, vereador Paulo Henrique Corrêa. Está em votação. Não havendo oradores, está em votação o requerimento 632. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem, aprovado por unanimidade o requerimento. Ofício 35/2008, Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaborou o parecer favorável, deixando ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura e do parecer. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado o ofício 35/2008, Serviço Autônomo de Estação Rodoviária de Barretos. Ofício 547/2008, do senhor prefeito municipal que encaminha balancete referente ao mês de abril de 2008. A Comissão de Finanças e Contas elaborou parecer favoráveis, deixando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a análise final. O vereador Olímpio Jorge Nabem solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação o ofício 547/2008. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. Aprovado pela maioria dos votos. Vereador Dr. Otávio Alves Garcia, Olímpio Jorge Nabem, João Alberto Minaré, vereador Claudionor Risse e vereador Paulo Corrêa. E aos contrários... Não, o presidente não.
E aos contrários, vereador Paçoca, Luiz Carlos Anastácio, André Rezec, Francisco Cabão Miziara e vereador Ilico. Justificativa, senhor presidente. Senhor presidente, nós sabemos já que o seu prefeito municipal tem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. E nós estamos observando aqui as prestações de contas atuais feitas pelo seu prefeito e notamos que algumas delas, contas, estão zeradas. Contas zeradas não dá para a gente avaliar coisa alguma. E zeradas, assim, numa muito grande amplitude dos fatos. E isso gera bastante suspeito por nossa parte. Nós não podemos votar favoravelmente às coisas, simplesmente porque nós já estávamos habituados a votar favoravelmente a isso. Então, senhor presidente, nós entendemos por bem votarmos contrariamente para que o prefeito, quando mandar para casa, mandar as coisas mais esclarecidas, mais especificadas, e que nós possamos analisar efetivamente os valores que ele prega ter gasto e o valor arrecadado por ele, para que esse procedimento dele não venha a ser, de novo, rejeitado pelo Tribunal de Contas. Obrigado. Roteiro grande. Roteiro grande, chama. Passa mais um. Esse. Vai. Deu pane. O vereador Sebastião Rodrigues Oliveira solicita o englobamento da matéria. É regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar o destaque. Matérias encaminhadas ao plenário para deliberações em sessão ordinária, realizada no dia 9 de junho de 2008. Relação de requerimentos. Carlos Eugênio Jardini, número 644. André Rezec, 645. Existo, 646. Destaque. Paulo Correia, 647. Existo, 648. Destaque. Dr. Otávio, 649. Euripinho, 650, 651, 652, 653, 654, 655 e 656. Do Paulo, 657. Do Euripinho, 658. André, 659 e 660. Vamos que vamos. Mandioquinha, 661 e 662. Dr. Kiko, 664. Do Paulo, 665. Euripinho, 668 e 669. Paçoca, 670 e 671. Do Lilico, 672, 673 e 674. Do Existo, 675. Do André, 676 e 677. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Anastácio. Eu solicito vista de todos os requerimentos que foram solicitados solicitados destaque. Vereador, eu vou acatar uma solicitação do vereador André, no sentido de que um ou dois requerimentos, vereador André. Um requerimento do vereador André, nós vamos apreciar
na noite de hoje. No englobado? Tá. Então nós vamos apreciar no... Esse aí, os demais? Os demais com vistas. Todos. Ah, não. Peraí, deixa eu fazer a separação, que voto de congratulação, essas coisas, nós vamos aprovar. Já aprovamos. Senhor presidente, solicito a prorrogação dos trabalhos. O pedido do vereador Claudionor Ricci é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ele vai falar o André 1 aí? Não, ele só quer que vota. Não, aqui só vai votar. Tudo aqui vai votar. Vai votar? Vai. Vai? Tá bom. Então, O restante da matéria, vocês votaram. está em votação. Você quer falar ou você quer votar? No englobado? Quer destaque? Então, o vereador, o requerimento do vereador Luiz Carlos Anastácio é regimental, está em votação. O pedido de vistas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vai ser aprovado agora, vereador. Nós vamos no englobamento da matéria. Remanescente. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o remanescente da matéria englobada. Não havendo vereadores com solicitação de explicação pessoal e exaurida a pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão com a graça de Deus.